Boa noite. Vamos dar início à reunião pública doutrinária do Núcleo Espírita Os Mensageiros. Para iniciarmos, eu vou ler uma leitura preparatória do livro Dias Melhores, de Carlos Batelli, intitulado Questão de Interpretação. Esse é o nome do nosso texto. Se erraste, reconsidera e tome a iniciativa da reparação. Se caíste, convence-te de que não caíste para ficar no chão. Se choras, não acredites que tenha lágrimas a fim de chorares para sempre. Se fracassaste, é sinal de que a luta está apenas começando. Se te sentes ofendido, é que ainda não aprendeste a perdoar o suficiente. Se sofreste algum prejuízo econômico, resume as tuas necessidades. Se és vítima de injustiça, jamais ouvides quanto isso deve doer nos outros. Se caluniaste, lavraste sentença condenatória contra ti, se cedeste à tentação, atenta enquanto és frágil. Se foste traído, por certo, não amaste o bastante. Se experimentas ingratidão, é porque não auxiliaste com o desprendimento devido. Se apenas coisas ruins te acontecem, pode ser de tua parte uma questão de interpretação. Bom, gente, tudo que interpretamos é de acordo com o que contraímos em nossa vida. É bom termos cuidado com o ponto de vista de cada um. Não vamos perder nossas esperanças, não percamos se algo de ruim nos acontece, ou de bom. Tudo que nos acontece, ou de ruim ou de bom, é para o nosso crescimento, nosso aprendizado, para a nossa evolução. Que tomemos mais cuidado em interpretar tudo em nossa volta. Feita essa leitura preparatória, vamos agora fazer nossa prece para depois passarmos para a leitura do Evangelho. Vamos elevar um pensamento ao alto, vamos nos ligar ao Pai. Neste momento, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, levando um pouco de conforto, de alento, de amor a todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Que possamos, Senhor, seguir os teus ensinamentos, colocá-los em prática em nosso dia a dia. Que a tua luz possa vir até nós, possa ir até os hospitais, aos presídios, a todos os lares do planeta. Que possamos ser luz também, Senhor. Iluminar quem estiver ao nosso redor. Peço que ilumine, dê sabedoria ao nosso irmão que irá ler o Evangelho e fazer a sua explanação. Muita paz para todos. Muito obrigada. Boa noite. Vou convidar o irmão Maqui para ler o Evangelho.
Caríssimos irmãos e irmãs, que Jesus possa continuar nos abençoando na noite de hoje, nos trazendo alegria, alento, conhecimento e a paz que cada um de nós necessitamos nesse momento, e que possamos abrir nesse instante a possibilidade da reflexão, a reflexão que faz com que cada um de nós possamos nos transformar, melhorarmos as nossas condições como seres em processo de aprendizagem e evolução neste planeta que passa no presente momento, dá início à sua caminhada rumo à transição planetária, onde nós somos partícipes desta jornada, onde poderemos dar a nossa colaboração para que o mundo seja um lugar muito melhor. Vamos ler o Evangelho de hoje, é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho na ótica espírita. Não é um novo Evangelho, mas uma análise espírita das mensagens de Jesus que estão presentes em seus evangelhos. E o capítulo 15, intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação, onde nós vamos fazer uma análise do item 1, 2 e 3 deste capítulo. O necessário para salvar-se e o bom samaritano. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, serão todas as gentes congregadas diante dele. E separará um dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, vós, benditos do meu Pai, e possuí o reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede, recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e viestes me ver. Então lhes responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos famintos e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere, e te fomos ver? E respondendo, o rei lhe dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um dos meus irmãos mais humildes, menores, pequeninos, a mim mesmo é que o fizestes. E então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, infelizes, para o sofrimento, que está aparelhado para o mal e os seus seguidores. Porque tive fome e não me deste de comer, e tive sede e não me deste de beber. Era hóspedes e não me recolheis. Estava nu e não me cobristes. Estava enfermo e no cárcere, e não fostes me visitar. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou com sede, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Ele respondeu, dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o suplício do sofrimento, e os justos para a vida eterna. Na parábola do bom samaritano, ele diz o seguinte: E eis que se levantou um doutor da lei, e lhes disse para o tentar: Mestre,
que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? E disse-lhe então Jesus: o que é que está escrito na Torá, na lei? Como a lei? Ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhes disse: respondestes bem, fazei isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo o discurso, disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, foi assaltado por bandidos que o deixaram quase morto. Num dado momento, ia passando um sacerdote que viu aquele homem naquela situação e não se aproximou. Seguiu adiante. Em seguida, passa um levita, um assistente do sacerdote, também vendo aquele homem com aspecto de morto, passa adiante e não se aproxima. Porém, vinha subindo um homem samaritano e viu aquele homem naquela situação, encheu-se de profunda compaixão, desceu do seu cavalo, cuidou de suas feridas, colocou em sua montaria e levou até uma hospedaria mais próxima. Lá deixou 2 denários e disse: dá-lhe tudo o que ele precisar, e no retorno eu pagarei o que for necessário. Então Jesus lhe perguntou ao doutor da lei: quem foi o próximo daquele que sofreu com o ataque dos ladrões? E o doutor da lei, diante do seu orgulho, lhes disse: aquele que o ajudou. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz eles, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm o coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmo, e fazei aos outros o que desejais que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julga-vos a vós, antes de julgar quem quer que seja. Humildade e caridade, o que não cessa de recomendar e de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele faz mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos, como as condições absolutas da felicidade futura. No quadro que Jesus apresenta do juízo final, como em muitas outras coisas, temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. Os homens, como aos que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressionar, para que fossem melhor aceitas. Não podia mesmo afastar-se muito das ideias em voga, no tocante à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos que não podia explicar claramente. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao que pratica o mal. Neste julgamento supremo, quais são os considerados da sentença? Sobre o que se baseia a inquirição? Pergunta o juiz se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas mais ou menos estas ou aquelas práticas de caridade. E se pronuncia dizendo: passai à direita, vós que socorrestes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz alguma distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não.
pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo, a quem falta caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições de salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Caríssimos, é por isso que sempre temos dito o quanto é importante nós analisarmos a primeira revelação, porque ao analisarmos uma colocação como essa feita por Jesus sobre a caridade, e que hoje muitas ideologias religiosas, né, colocam a fé como fundamento para a salvação, e que o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago não descartam, mas falam que a fé, a esperança e a caridade, elas são extremamente importantes, ressaltando, no entanto, que a caridade é a mais importante das virtudes, e Jesus a seleciona como ponto máximo para a salvação do ser. Por quê? Primeiro, porque tem que se ter uma compreensão da visão judaica do que seja justiça. A justiça, na visão nossa ocidental, é de que as pessoas que são acolhidas pela lei, né, e quando a lei é quebrada, essa lei que nos favorece, ela é quebrada, então há ali uma injustiça. Mas essa não é a visão judaica da lei, da justiça. Porque para o judeu, como todos nós somos filhos de um mesmo pai, a justiça é que todos tenham as necessidades e os direitos iguais. Então dizer que justificar que sempre houve pobreza, sempre houve escravos, sempre houve injustiça social, né? E Jesus não combateu isso? É claro que Jesus combateu isso. Porque as pessoas em sua época falavam da justiça, né? Os sacerdotes falavam da importância da justiça, mas eles não cumpriam. Então Jesus veio falar de que as pessoas viviam sobre a aparência, falavam da justiça, mas não a praticavam. Então a justiça na visão judaica, porque Jesus era judeu, viveu, morreu como judeu, pregou para judeus, ele não podia ser diferente, porque a Torá hebraica, né, que as pessoas chamam de lei, mas na realidade é revelação, tá? Ela, na realidade, ela insere a justiça, e a justiça é que tudo, né, todos os benefícios, o sol de Deus cai sobre todos. E se alguém está na sombra, se falta a luz divina para aquela pessoa, é porque a justiça ali está acontecendo. Então Jesus, esse sermão que é o chamado sermão escatológico, dá início ao sermão escatológico. Por que escatológico? Porque ele fala, né, do processo que hoje nós estamos vivendo mais intensamente, que é o da transição planetária, onde nós estamos passando de uma condição espiritual aqui no planeta, de provas e expiações, para um planeta de regeneração, né? Jesus, ele sempre colocou que a justiça, que a caridade, que as virtudes, elas precisam ser muito mais vividas
que faladas. Por isso que quando ele fala a questão do samaritano, que o Kardec coloca a história do samaritano, ela é muito mais, né, que um apelo à compaixão. Porque ela vai tratar do seguinte: primeiro, a simbologia que está por trás, e Kardec fala isso muito bem, de que há uma simbologia por trás daquilo que Jesus falava, dessa descida do homem de Jerusalém para Jericó. Que Jerusalém fica em cima do Monte Moriá, e Jericó é a cidade mais baixa do planeta Terra. Então, Jerusalém simbolizava Deus, né? Onde a presença de Deus. E a primeira coisa ali que acontece com o homem é que há um afastamento desse homem da presença de Deus. E quando ele é assaltado pelo mal, quando o mal lhe acolhe e lhe deixa morto, quase morto espiritualmente, vem um sacerdote. Muitos de nós, às vezes, dizendo: ai, como esse sacerdote agiu dessa forma, que coisa terrível. Meu Deus, terrível isso aí. Mas tanto o sacerdote quanto o levita cumpriu, né, as determinações que estão lá em Levítico. Que um sacerdote, que alguém ligado à classe sacerdotal, não poderia se aproximar de um homem morto. Não pode até hoje. Sacerdotes do judaísmo, eles não se aproximam do morto para não se contaminar. E Jesus vem falar que o que contamina o homem não é aquilo que está fora, mas o que a gente traz dentro de nós. Então ele coloca que o samaritano, ele era considerado pessoa de má fama, de má vida pelos hebreus, que na realidade não era, certo? Foi uma briga teológica entre judeus e samaritanos, que são o mesmo povo. Muito bem, então Jesus vem dizer assim: olha, até uma pessoa que é considerada de má índole, ele tem dentro de si a cerne da caridade, de fazer o bem ao próximo. Então que a gente não pode perder essa oportunidade. E aí, aquele homem, aquele doutor da lei que questiona Jesus, né, mesmo quando que ele questiona Jesus, quem é o próximo, né, o que deve fazer para ter a vida eterna, e Jesus diz assim: olha, o que está escrito lá na Torá? O que está escrito lá nos ensinamentos iniciais da Bíblia? E aí ele vai recitar o que os judeus chamam de Shema, né? Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o poder, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua força. E amarás o próximo como a ti mesmo. Então, assim, ele faz... mais uma vez a pessoa fazendo um ritual, né? Citando como uma reza pronta algo que deveria estar muito mais na prática, na sua atitude, do que na sua boca. Tem que estar no nosso coração. E aí ele dá uma de querer ser sabido mais do que Jesus, né? E aí ele vai e pergunta quem é o próximo. Quem é o próximo dele? Então o próximo é aquele que precisa da gente, independente de quem ele seja. Muito já nós que estudamos a doutrina espírita sempre lemos, né, que a caridade ela deve começar em casa. E desde esse processo, e a gente sempre fala: olha, a caridade começa em casa e tal, e tal, e tal. E desde que começou esse processo de pandemia, que nós temos tido a oportunidade de refletir sobre algumas coisas, eu parei para pensar que a gente tinha pouco tempo, a maioria de nós temos pouco tempo para nos dedicar a exercitar primeiramente a caridade dentro de casa. Porque, teoricamente, exercer a caridade fora de casa, ela é mais fácil, né? Porque
nós podemos fingir uma bondade, uma justiça de caráter que na realidade nós não temos, né? Mas dentro de casa nós não temos como nos esconder, porque estamos convivendo ali 24 horas com aquelas pessoas, né, que nos conhecem como nenhum outro nos conhece. Mas agora, com essa situação de vida que nós estamos passando, é que nós estamos tendo a oportunidade de exercitar primeiramente, essa caridade dentro dos nossos lares, porque nós estamos sendo obrigados a conviver mais com os nossos familiares. Nós estamos tendo a oportunidade de ver o quanto a humanidade deu valor às coisas que não têm valor. O homem valoriza muito, a humanidade de uma forma geral, valoriza muito o ter ao ser. Mas a situação que nós vivemos de pandemia hoje demonstrou o quanto o ser é muito, muito mais importante que o ter. Porque para o ter, dependemos muito do ser. E o ser não pode ser negligenciado, de forma alguma, como até hoje a humanidade tem negligenciado o outro. Veja que nós não podemos adotar uma atitude diferente de agora em diante. Precisamos olhar o ser, nos integrarmos e olhar o outro não como uma comunidade diferente. Não podemos olhar o outro e taxá-lo de estrangeiro, porque as limitações territoriais foram construídas pelo homem. Os valores de quem é melhor ou quem é pior, quem se adequa, quem não se adequa, não foram criados por Deus, não foram criados por Jesus. Esses dias tive a oportunidade de ler uma pessoa dizendo: se você é cristão, você não pode ser de tal corrente ideológica. E aí nós nos perguntamos quem Jesus deu, né, uma procuração para que A ou B defina o que é ou o que não é ser cristão, quem é e quem não é bom. Nos compete nos doarmos ao outro, ajudar incondicionalmente ao outro, dependente da sua situação. Está aí, ó. A parábola do samaritano é clara. Né? Aqueles homens viviam pela lei, né? Pela Torá. Viviam. Erraram. Não. Eles não erraram por seguir a letra. Eles erraram. Aliás, eles erraram por seguir a letra e não por entender o espírito advindo daquela crença. Eles valorizaram muito mais o ritual do que a necessidade. É como quando Jesus vai jantar na casa de fariseus, porque Jesus ia onde era convidado, não importava se eram considerados homens de bem, pobre, rico, não, prostitutas. Jesus andava com os párias da sua época, as pessoas promíscuas. Jesus andava com as pessoas promíscuas e não apontava o dedo para nenhuma delas. E aí hoje a gente vê pessoas que não, olha, fulano, meu Deus, quem somos nós para julgar a condição do outro?
para dizer quem é ou quem deixa de ser alguma coisa. Então, os fariseus perguntaram, mas por que seus discípulos colhem espigas no Shabá, que é o sábado, onde não pode fazer nada? E aí Jesus diz, olha, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então as pessoas invertem as coisas. Nós temos um referencial teológico, religioso, moral, mas é para nós, para nossa transformação moral. Se A ou B, né, ainda lida com dificuldade, quem sou eu para ajudar aquela pessoa? Eu tenho que me colocar à sua disposição e saber que aquela pessoa vai ter o seu momento. Eu estou aqui para servir, para me doar. Então hoje nós temos a oportunidade de exercitar a caridade dentro de casa, mas hoje nós precisamos entender que nós dependemos do outro. Como essa situação que nós temos passado tem demonstrado o quanto necessito do outro. Eu necessito que o outro não me contamine, que ele tenha caridade dentro de si, porque isso é um ato de caridade. De você não contaminar o outro. É compaixão. Existem alguns irmãos que ainda estão preocupados com a questão financeira e na maioria dos casos, principalmente em nosso país, a gente não tira razão. Sim, a gente compreende isso aí. Mas vidas humanas encarnadas não se recuperam. A saúde financeira se recupera com boas obras, com justiça, com honestidade, com bondade, com respeito. Mas o desencarne daqueles que partiram só numa próxima existência. Embora os nossos irmãos que estão partindo são almas que se comprometeram a participar da sua colaboração nesse momento, isso não diminui, de forma alguma, não diminui a responsabilidade de quem está contaminando os outros ou de quem está negligenciando uma doença tão grave. É falta de caridade. O mundo precisa ter um revés. Precisa mudar completamente de atitude. Porque não está difícil, não é difícil, de que se nós não entendermos essa mudança, que nós não adotarmos para nós essa mudança, não é difícil que outra situação mais difícil venha acontecer conosco. O Livro dos Espíritos nos esclarece que essas questões, essas catástrofes, onde existem desencarnes coletivos, como os que estão acontecendo hoje, na atualidade, elas servem para impulsionar a evolução. Elas são utilizadas pela espiritualidade para impulsionar. Também é lá que diz que às vezes as coisas ruins precisam chegar a um ponto que a humanidade anseie pelo bem. E aí possa tomar a partir daí uma atitude. Precisamos adotar uma atitude diferente. Precisamos querer mudar. Precisamos fazer parte daqueles que são chamados por Jesus de os mansos, que herdarão a terra. Enquanto a violência estiver exacerbada dentro de nós, nós não podemos aqui ficar.
Precisamos colaborar com essa tarefa. Essa tarefa que não é minha, não é sua, mas é de todos nós. Nós somos co-partícipes desse processo de transição planetária que tanto falamos, que tanto a doutrina espírita fala, e que algumas outras religiões vão chamar de fim dos tempos, Apocalipse, Armagedon, não importa. Mas todos nós sabemos que é preciso dar um passo adiante. A luz precisa acender de dentro de nós. É preciso nós amarmos cada vez mais e nos comprometermos cada vez mais com este processo que demanda a labuta de todos nós. Todos nós vamos precisar segurar no arado. Não estamos sós, não estamos desamparados. Precisamos compreender que somos chamados a cada instante a nos tornarmos pessoas melhores. A cada instante a darmos do nosso compromisso com os ensinamentos de Jesus. Jesus não descansa. A sua pleiade de espíritos voltados à tarefa de regeneração do mundo não descansam. Muitos de nós que estamos achando que não estamos colaborando com nada, somos chamados a auxiliar a espiritualidade nesse momento de grande desencarne coletivo, porque há muitos irmãos que estão passando para o lado de lá sem compreender sua situação. Imagine, meu irmão, eu estou aqui com os sintomas do coronavírus, vou estou com falta de ar, chego lá numa UTI, fico lá sozinho, sou entubado, que quando a pessoa é entubada ela é sedada, e pronto, ali ela se desligou, não sabe mais o que está acontecendo. E aí essa pessoa acorda no outro lado da vida, sem o conhecimento da espiritualidade, sem o entendimento da situação que está passando, sem conseguir vibrar na mesma faixa espiritual que os socorristas da espiritualidade estão vibrando. E é de nós encarnados que a espiritualidade tem se valido para acolher esses nossos irmãos, para que possam começar a compreender a situação em que se encontram, para que possam ser resgatados. Então nós temos sido chamados, a maioria de nós temos sido chamados para esta tarefa. Então precisamos nos cercar de espiritualidade para que a gente possa atender bem essa tarefa, para que a gente não venha a ser um elemento complicador, para que nós possamos colaborar nessa atividade. Precisamos orar para que as autoridades que nos governam no mundo tomem as atitudes que precisam ser tomadas, de respeito à vida humana, de compaixão pelas pessoas que passam por situação de miséria, de fome. Não cabe mais haver isso no mundo. Temos que ter um olhar de paz, de pacificação do ser humano. Chega de investir em armas, chega de investir em benefícios para uma minoria que se beneficia com o sofrimento de bilhões. Chega. Nós precisamos dar um passo adiante. Precisamos colaborar
É preciso mudar, mas essa mudança não se dá de lá de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Cada um no seu tempo, cada um com sua dificuldade. Mas o pouco que nós conseguimos fazer dentro de nós já vai ser muito importante. Por que Jesus diz assim, olha, amarás ao próximo como a si mesmo? Se você não tem amor por você, e não é um amor narcisista, mas o respeito à sua condição humana, você não tem condição de dar aquilo que você não tem. Então nós precisamos ter essa consciência. É preciso seguir adiante. A espiritualidade constantemente vem dizer, olha, não dá mais tempo olhar para trás. Não, se olharmos para trás, vamos nos tornar figuras de sal, como a mulher de Ló. Não é que ela virou uma estátua de sal, mas uma estátua de sal simboliza que por qualquer coisa, vento ou água, ela se desfaz. Ou seja, que não tem essa concretude, que não tem essa resistência anterior à mudança, porque nós estaremos sempre olhando para trás. É preciso olhar para frente, seguir adiante. Então, a caridade não é bondade. Pessoas que praticam a caridade, eu sou bom que eu pratico a caridade. Quem pratica a caridade não pratica a bondade, não. Quem pratica a bondade, quem pratica a caridade, pratica a justiça. Porque se eu tenho e você não tem, isso é injusto. Isso não é bondade, não. As desigualdades sociais não são criações de Deus, não. São criações humanas, são criações nossas, de almas ainda endurecidas, que precisamos olhar o outro como um igual, independente das suas escolhas. Se as suas escolhas são ruins, ele vai construir para ele um ambiente de sofrimento. Não me compete a julgar, mas a ajudá-lo, para que ele consiga vir para o lado de cá, sem questionar o seu passado. Então, caridade não é bondade. Que a gente possa tirar isso da cabeça. Achar que caridade é bondade é nos colocarmos acima do outro. Olha, você é um coitadinho, eu sou bom. Olha, veja. Não. É justiça. Enquanto a humanidade não for justa com os seus, a caridade ainda é necessária. Enquanto nós não olharmos o outro como um igual, a caridade ainda é necessária. Portanto, a espiritualidade vem nos convidar. Vivencie a caridade onde você não usa máscaras, que é o nosso lar, a nossa casa. Né? Sabemos que há dias que a gente está muito nervoso, principalmente na atualidade, que a maioria de nós estamos obrigados a ficar confinados na maior parte do tempo em casa. Ficamos nervosos e às vezes agora, né, dá nervoso até de ver pessoas quando não estão usando máscara na rua. A gente fica logo pensando, meu Deus, como é que essa pessoa não tem consciência que ela pode estar contaminando o outro, né? Então a gente às vezes chega em casa muito nervoso por ver essas coisas, ou por se dar tão pouco valor à vida humana, respeito à vida humana. E aí às vezes por uma palavra, né, que não foi dita da forma como poderia ser dita, às vezes com um tom mais agressivo, a gente acaba perdendo
a nossa paciência, que a gente possa tentar respirar mais vezes. Se não conseguir, não hesite em pedir desculpa. Que possamos tentar a todo custo, nos reconciliarmos. E aí, sem essas máscaras, estaremos também fora de nossa casa, auxiliando o próximo sempre que for necessário. Então, meus irmãos, que nós não nos afastemos de Deus, porque não é Deus que se afasta de nós, mas somos nós que nos afastamos de Deus, para que as trevas interiores não se apoderem dos nossos sentimentos e venha minar e nos deixar entregues à nossa própria sorte. Ainda assim, quando nós nos achamos entregues à nossa própria sorte, ainda assim não estamos sós. Existe uma legião de espíritos a serviço do Cordeiro de Deus a buscar por todos nós. Então, queremos agradecer a oportunidade de aqui nesta noite estarmos a serviço do bem, estarmos a serviço de Jesus, confiantes de que após esta grande tempestade iremos divisar no céu a luz do sol divino, do sol de Deus, do sol de Jesus, a iluminar uma nova humanidade que precisará retornar à casa do Pai de onde saímos. Como filhos pródigos, deveremos retornar e dizer: Senhor, meu Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. E o Senhor nos dirá com todo o seu amor: Filho amado, eu te amo. Vamos comemorar, porque vós estavas morto espiritualmente e agora renasceu. Oremos a Jesus dizendo assim: Celeste amigo, gratos somos pela oportunidade de exemplificar tudo o que aprendemos. Jesus, eis aqui vossos servos, nos colocando a vossa excelsa pessoa, colocando as nossas vidas em tuas mãos, para que possamos exercer a caridade com amor, sinceridade e justiça. Abençoa a todos os lares, a todos que nos ouvem, encarnados e desencarnados. Abençoai a terra da qual és governador. Obrigado por toda essa equipe espiritual que incansavelmente olha por cada um de nós. Abençoa todos os nossos irmãos. Que possamos te agradecer, pois que és justo, pois que és o amor divino. Ó Jesus, envia a tua mãe, Maria de Nazaré, mãe espiritual de todos nós, para nos acolher em seus braços augustos. E sua equipe de legionários, que tanto tem trabalhado incansavelmente para o acolhimento dos nossos irmãos que despertam na vida verdadeira. Ó Jesus, abençoa esses tarefeiros,
Abençoa teu povo, Senhor. Abençoa todos que estão nos ouvindo neste momento, que recebam todos os eflúvios salutares, advindos da tua mão augusta. Fluidifica, energiza com os remédios mais puros e sublimes as nossas águas, para que elas nos dê a energia necessária para vencermos mais um dia. Aqui estamos, Senhor. Obrigado por tudo. Assim seja. Meus irmãos, que Jesus continue nos amparando sempre e que em breve possamos estarmos todos juntos, nos abraçando, nos confraternizando e levando cada vez mais o amor de Jesus ao nosso próximo. Fiquemos todos na paz de Deus. Assim seja.